Filipenses 1:12, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos, tomando ânimo com minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Cristo. Até aqui está bom. Até aqui está bom. Pode se sentar. Eu queria que vocês dessem o máximo de atenção, procurassem observar a sua mente, o que passa pela tua cabeça, para que você não venha perder nada, que às vezes os problemas de casa, que tem para ser resolvido, impressionantemente começam a tomar conta do nosso coração, da nossa cabeça na hora da pregação, porque o diabo é sujo, ele não quer que você preste atenção, porque Deus, ele expressa o seu propósito, o seu sentimento, tudo, para a pregação da palavra. E quando você perde algum pedaço da mensagem, talvez você perca grande parte dela, que um pedaço fala do outro. Você repare que o apóstolo Paulo está dizendo que ele diz que as pessoas estavam pregando a palavra de Deus por vários tipos de motivo. Uns pregavam por inveja, por porfia, de boa mente, por contenção. No tempo de hoje não é diferente. Alguns pregam por dinheiro, sim ou não? Você vê pessoas pregando por dinheiro, contenda, por discórdia, porque brigou na igreja, saiu, montou uma igreja, aí porque saiu em rebeldia, foi lá, coloca uma igreja e começa a pregar por rebeldia, e isso vira uma guerra. Você vê as pessoas pregando por fama, você vê tudo isso acontecendo. Vai pregar na igreja, quanto que é que você vai cobrar? Ora, uma vez perguntou para um pregador quanto ele iria cobrar para ir em um congresso que teve lá. Ele falou que cobraria 10 mil. Ela falou, mas e a oferta? A oferta da igreja não me interessa. Pode ficar com a oferta da igreja. Eu quero 10 mil. Um homem muito sábio na palavra. Ele é quase um judeu, na verdade, para você ter uma ideia. Tá? Então você vê que começa-se um comércio. Ora, por fama, hoje é moda virar cantor gospel. Hoje é moda deixar de cantar no mundo, passar a cantar gospel. Isso gera ibope, isso gera fama, venda de CD. Quando alguém, você imagina se você, por acaso, hoje, saísse uma notícia, vou dar um exemplo para você. O homem já morreu. Vamos supor que ele vivesse a nossa época, e alguém falasse assim, sabe quem se converteu? Elvis Presley. Você imagina? Ia sair em todas as mídias gospel. O primeiro CD dele ia vender que nem água. Ia vender de uma maneira que não teria controle. Ele ia ter que mandar a produtora fazer mais. Já acabou aquela remessa, faz mais. Porque hoje virou moda. E não pessoas se tornam cantores gospel. Por quê? Isso gera dinheiro. Tá? Então as pessoas estão pregando até mesmo por dinheiro, por contenda, por discórdia. As seitas também estão pregando. Você vê de todo tipo de pregação. E Paulo fala assim: que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Dá até um alívio, né? Quando a gente escuta isso. Mas espera aí, tá? Espera aí. Leia atentamente o versículo 19. Ele diz: porque sei que disto resultará salvação. Se fosse até aí, estava tudo perfeito.
Uma pessoa que estivesse dentro de uma seita iria ser salva. A pessoa que estivesse num lugar onde virou uma casa de comércio, onde nem se fala mais de salvação, ela seria salva. Agora continua o versículo. Vai resultar em salvação como? Pela vossa oração. Ele está dizendo, por vocês que conhecem a palavra de fato como ela é, vocês vão orar. E o que é que vai acontecer? Continue o versículo. Pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, aonde a pessoa estiver, quando você deitar o teu joelho para orar, a Bíblia diz que o socorro vai vir e vai resgatar essa vida do engano. Por quê? Porque hoje vários lugares pregam e falam que Cristo é o único Filho de Deus. Você já viu alguma seita pregar que Deus tem 2 filhos? A maioria fala de Jesus. Mas o problema aqui é que nós precisamos de um conhecimento mais completo. Não basta só uma parte dele. Eu me converti num lugar, uma igreja, eu encontrei de fato ali a conversão. E eu acredito que uma pessoa que está dentro de um lugar aonde tem todas essas coisas que você já conhece, esses objetos, você já sabe que vem de água do Rio Jordão, que vem de óleo de Israel, que te dá vassoura para varrer demônios, esse tipo de coisa que você já sabe. Há possibilidade dessa pessoa ter um encontro com Deus lá dentro, sim ou não? Mas essa pessoa não vai permanecer lá dentro. Se ela de fato recebeu o Espírito Santo, se ela de fato tiver um encontro com Cristo, ela, ainda que ela não tenha conhecimento da palavra, ela vai falar, algo não está certo, eu não sei dizer ainda, eu não tenho conhecimento completo para dizer ainda, mas eu sei que isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque isso não está certo. Você imagina, eu tive um encontro com Deus, no lugar onde não é esse encontro que você vê lá, que você paga R$150, R$200, um encontro ali, no meu íntimo. Agora, escuta bem, o pastor da minha igreja falava assim, alguém tá sendo duro com você? Alguém está pegando teu pé, teu patrão está duro com você? Vou te ensinar uma coisa aqui, no altar, escreve o nome do seu patrão, e coloca ele dentro do teu sapato, e você põe seu sapato e pisa em cima do nome dessa pessoa uma semana, Deus vai amolecer essa pessoa para você. Aí daqui a pouco levantava alguém da igreja, depois de alguns dias, falava, olha, eu vim dar testemunho. Qual testemunho? Porque eu fiz aquilo que o pastor falou. Olha, meu patrão estava duro comigo, eu escrevi o nome dele no papel, coloquei debaixo da sola do meu sapato, fiquei andando uma semana, falando, amolece ele para mim, Deus, amolece, ele ficou molinho, a igreja, glória a Deus. Sabe o que eu chamo isso? Simpatia evangélica. Onde você viu, você imagina Jesus falando isso? Se o teu inimigo te persegue, pega o nome dele, escreve onde debaixo da tua sandália e anda uma semana pisando em cima dele que vai ficar molinho. Dá para imaginar? Então o que eu estou dizendo é que existe uma maneira de Deus trabalhar, e alguém pode entrar dentro de um lugar e pode ouvir de vez em quando falar de Jesus, de vez em quando falar do sangue de Cristo, falar do sacrifício de Cristo, mas quase nunca, e de repente essa pessoa pode ter um encontro ali com Deus, mas ela não vai permanecer se ela receber de fato ali uma presença de Deus. Ela vai começar a perceber que algo não está certo. Aquele ditado que diz assim, não importa onde você está. Quem já ouviu isso? Levanta sua mãozinha santa, por favor. Quantas vezes? Não importa. O importante é você estar onde você se sente bem. Olha, a igreja sabe que acorda. Isso é uma falácia pelo Brasil inteiro, igual aquele negócio que fala para o teu irmão que está do teu lado, né? Isso pegou pelo Brasil todo. Todas as igrejas falam, fala para o teu irmão, fala para o teu irmão que está do teu lado, chacoalha o teu irmão. Olha, isso aí todo mundo sabe. O importante é você se sentir bem. Agora eu te pergunto uma coisa, de que adianta você se sentir bem se você estiver no lugar errado? Eu tenho certeza que você já chegou a nenhuma pessoa que está dentro, por exemplo, da macumbaria. Estou falando mal dos macumbeiros, amém? Tá, mas nós temos a nossa doutrina, e nós sabemos muito bem o que diz a palavra de Deus a respeito disso. E você tentou tirar alguém lá, e ele disse para você que ele está muito bem lá. Sim ou não? Isso em outras igrejas, e
no catolicismo e no espiritismo. Você vê que a pessoa fala: eu estou tão bem onde eu estou, por que eu vou sair? O importante é estar em algum lugar, mas isso não coincide com a palavra de Deus. Por quê? Imagine uma pessoa estando no adultério. Essa pessoa vai para a igreja e naquele dia o Espírito de Deus, ele toma um pastor, ele toma um pregador, e a palavra é dura, adultério, prega sobre o adultério, sobre prostituição. Olha, vamos supor que tem duas pessoas. Uma pessoa fala: ó, Deus me repreendeu, obrigado Jesus, porque o Senhor corrige a quem ama. O outro fala: o quê? O que é isso? Porque aquele que se arrepende e deixa o seu pecado, esse aí é o que alcança a salvação. Mas talvez pode ser pregado sobre jogo, pode ser pregado sobre qualquer outra coisa, e de repente a pessoa não gosta. Ela vai se sentir bem, igreja? Não. Então, se for seguir essa linha de pensamento, é onde eu me sinto bem, isso aí já não ia se encaixar. O importante é eu ouvir aquilo que Deus tem para falar. Deus, puxa a minha orelha. Deus, pode falar, pode me corrigir, mas Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ir para a glória. Se eu morrer hoje, eu quero estar pronto para o Senhor. Porque eu digo a você, que entrar dentro da igreja e sair sem convicção de pecado, você pode esquecer. Eu vou ler algumas passagens. Abre em Malaquias. Quem não conseguir abrir rápido, vai me acompanhar, tá? Eu vou falar, abre, eu vou achar e eu vou ler agora. Então, Malaquias capítulo de número 2. Queria muito que você achasse. Malaquias, abre em Mateus, volta umas folhinhas para trás, você vai achar facilmente, tá? Malaquias 2, versículo 1. O importante é estar onde eu me sinto bem. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Eu estou ali, mas eu não concordo com aquilo. Vamos lá. Diz assim no versículo 1: e agora, ó sacerdotes? Pastor é um sacerdote, igreja? Pastor é um sacerdote, sim ou não? E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Então não é o povo, é o sacerdote. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pôs isso no coração. Dá para você imaginar? É um pastor, um sacerdote, terminar o culto, levantar a mão e falar: olha, eu estou abençoando a vida de vocês agora. E a Bíblia dizer que as bênçãos desse sacerdote está amaldiçoada. Então, você está recebendo bênçãos amaldiçoadas. Por quê? Porque vós não pôs isso no coração. Vamos ver se eu tenho mais versículos a favor disso? Vamos lá. Oséias 4:6. Vai lá, Oséias. Quando eu achar, eu vou ler, tá? E aí você me acompanha se não tiver encontrado ainda. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem que dá conhecimento para o povo, igreja? Quem? Está dizendo que o povo foi destruído porque não tinha conhecimento? Não, está dizendo que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. É como se eu pegasse o meu carro, abastecesse ele não o suficiente para chegar até a praia, e acabasse a gasolina, e eu não chegasse lá por falta de combustível. Eu tinha combustível, mas não tinha combustível suficiente para chegar lá. Então aqui diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo tinha um pouco, mas não tinha por completo. Repare, por quê? Porque tu rejeitasses o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. A culpa é de quem? De ambos. Mas se o líder ele não tem conhecimento, o povo acaba pagando. 1 Crônicas 21 diz assim a palavra de Deus: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar ao povo. Não era para ele contar. Agora leia comigo o versículo de número 7. Este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Veja o versículo 11. Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome,
Ou 3 meses consuma diante dos teus adversários, a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os teus termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar aquele que me enviou. Davi disse assim: Agade, estou em grande angústia, caia eu, pois, na mão do Senhor. Olha o versículo de número 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Olha o versículo 17. Ainda que alguns falam, não, olha, tem uma explicação teológica. Olha o que diz o 17. Davi fala: disse Davi a Deus: não sou eu o que diz que contasse o povo, eu mesmo sou o que pequei. Davi falou, foi ele, não foi o povo. E fiz muito mal, mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo do seu povo. Querido, você já conhece a história. Agora pergunta a você: quem pecou? O povo ou Davi? Está dizendo que quem foi que pecou? Foi Davi, mas o povo pagou. Quando você faz uma análise bíblica, você vê 1 Coríntios 11, do versículo 27 até o versículo de número 34, por falta de instrução, falta de conhecimento, lembra? Falta de instrução na ceia, gente tomando ceia de qualquer jeito, indignamente. Paulo falou: por essa razão há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. E o que diz ali? É pessoas que já morreram. Porque se vós julgasse a vós mesmos, não seriam julgados. Diz que eles se ajuntavam para a condenação, para o pior e não para o melhor. Por quê? Porque estavam bagunçando na ceia. Eles faziam, na verdade, ali uma festa. Eles matavam a fome. Eles tomavam de qualquer jeito. E por causa disso havia pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas que já haviam morrido, pessoas que estavam fracas. Por quê? Talvez por causa de falta de instrução. Paulo estava corrigindo: olha, não tem casa para comer e beber? Ou desprezai a casa do Senhor? Paulo está instruindo. Então eu sei que se por acaso algo está acontecendo que não era para acontecer, eu digo no sentido do pecado. Não é questão de regras, não é questão de perfil de igreja, estou falando de pecado, de adultério, de idolatria, de bagunça com a ceia, de tomar ceia indignamente, tomar ceia estando amaziado, estando no vício, não sendo ainda batizado, todo esse tipo de coisa que você já conhece. Há outras passagens, quer que eu te leia para você? Vamos ler. Pérgamo, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Pérgamo, leia comigo. Apocalipse 2, vou ler a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negas a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem o que? A doutrina de Balaão. Olha lá, ensino de novo, tá? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Olha outro ensino, versículo 15. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Oh meu Deus, há consequências. Agora olha a igreja de Tiatira, leia comigo, versículo de número 19. Vamos aqui no versículo de número 20. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
há uma consequência. Então, eu estou aqui para dizer para você que o importante é você estar dentro de uma igreja bíblica, aonde prega a palavra de Deus. O capítulo 25 de Mateus diz das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, todo mundo já conhece. E diz que as 5 que eram loucas, a porta foi fechada na cara delas, mas repare, ambas estavam, todas elas, as 10, esperando a volta do esposo. Elas sabiam, as que não eram prudentes, as que eram nécias, que eram loucas, também sabiam que o esposo estava voltando, mas porém a porta foi fechada na cara. Então é importante você estar dentro de um lugar que pregue as Escrituras, ainda que com sofrimento, ainda que com dificuldade, porque isso tem um grande valor. É importante que o Evangelho seja anunciado, é importante que a volta de Cristo seja pregada, é importante que a pregação de arrependimento seja proclamada, é importante que seja anunciado que preciso é renunciar ao pecado, que preciso é buscar a santidade e estar pronto para a volta do Senhor, é importante que seja anunciado a pregação sobre o perdão. Tudo isso tem que ser proclamado dentro da casa de Deus. Agora você vai ouvir a essência dessa mensagem. Agora, não é exagero não, tá? Está com pressa? Quem está com pressa aí, diga amém. Ó, o povo quer ouvir a palavra, tá? Tem ainda aí combustível espiritual para ouvir essa mensagem? Diga amém. Amém. Ixi, foi meio devagar isso também, hein? Estou meio preocupado. Diga amém. Amém. Agora melhorou. Versículo 16. Uns pregam por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Cheguei na mensagem. Quem vai defender o Evangelho? Essa é a pergunta. O Evangelho é o principal dentro de uma igreja. O Evangelho é a conclusão, é o que mostra que Cristo é o centro das Escrituras. O Evangelho é principal e não pode ser esquecido. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é o favor de Deus. O Evangelho é o perdão do pecado. O Evangelho é você chegar em alguém e você falar para aquela pessoa que há esperança para ela. Isso é Evangelho. É uma pessoa que foi assassina, uma pessoa que foi uma prostituta, ou que foi um garoto de programa, ou que foi um traficante, ou que foi homossexual com suas práticas, tudo isso, feiticeiro, e você falar, há esperança para você. Há esperança para você. Isso é Evangelho. Você tem ouvido isso na mídia? Tem ouvido isso nos canais, nos programas que tem? Tem estudado? Tem. Evangelho não pode ser esquecido. É você chegar em alguém e você falar, a esperança, a pessoa falar, você não sabe o que eu fiz. Eu matei uma pessoa, você não sabe o que eu fiz. Eu bati na minha esposa, ela foi embora, eu vendi o paradeiro dela, você não sabe o que eu fiz. Eu vendia crack, eu acabei com a vida de muitos jovens. E você fala assim para ele, mas eu vim aqui falar de Jesus. Ele fala, não tem jeito para mim agora é só morte, para mim agora acabou, a minha família me abandonou, eu não tenho valor nenhum, eu me odeio, e nem eu me perdoo. E você fala assim, olha, eu vim aqui para te falar de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, Ele mandou anunciar o Evangelho a toda criatura. Você é uma criatura, há esperança para você. Eu vim aqui para te falar de um Deus que joga tudo no mar do esquecimento. Há esperança para você. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Agora, quantos evangelhos tem? Quantos evangelhos você conhece? Um evangelho. Há algumas pessoas que pregam o evangelho do reino, tá? O evangelho do reino e o evangelho da graça. O evangelho do reino é aquele que por causa da sua conduta, da sua dedicação, você vai reinar 1000 anos com Cristo. O evangelho da graça é da comum de salvação. Aí eu te falo uma coisa, preste bem atenção, hein? Eu te falo uma coisa.
aqui, e depois você pode marcar e você confere na tua casa. Olha quantos evangelhos você vai encontrar, se eu seguir essa linha de pensamento. Lucas 16,16 fala: a lei e os profetas foram até João, tá? Vim sendo anunciado agora o quê? É o evangelho de Deus. Ó, Mateus 4,23 fala que a partir daquele tempo Jesus passou a pregar o evangelho do reino. Quantos evangelhos tem agora? 2, né? Atos 20:24 fala do evangelho da graça. Paulo fala. Quantos evangelhos você ouviu até agora? Tá. Atos 10:36 fala do evangelho da paz. Quantos evangelhos você ouviu falar até agora? Atos 11:20 fala do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantos evangelhos? Atos 13, versículo 32 fala do evangelho da promessa. Quantos você está ouvindo? Gálatas 2:7 Paulo fala que foi posto para o evangelho da incircuncisão. Quantos evangelhos você está ouvindo? Se eu for em 1 Timóteo 1:11 fala do evangelho da glória de Deus. Quantos evangelhos? Então se eu seguir essa linha de raciocínio, eu vou ter que pegar um dicionário para saber qual é o evangelho que eu vou aplicar naquela pessoa. Gente, isso aqui é um evangelho só. É só um evangelho. Mas só que ele é o evangelho que te dá paz. Ele é o evangelho que Deus te promete coisas também no decorrer da tua vida. Ele é o evangelho do favor de Deus, porque o evangelho de Deus, ele tem todas essas bênçãos para a nossa vida, porque ele é de Cristo, porque ele é de Deus, porque é do Espírito Santo. Mas é o único evangelho, é o favor de Deus pela tua vida, pagando pelo preço do pecado e te dando a paz com Deus, te trazendo você agora está justificado diante de Deus por causa do único evangelho. É só um, não tem outro, é só um. Agora, quem vai defender esse evangelho? É uma pergunta que eu te faço. Quem vai ser defensor do evangelho? Nós defendemos muita coisa. Nós estamos acostumados que se o exército convocar, eu dou meu filho para poder lutar lá na guerra, para defender minha nação. E quando o meu filho, ele morre na guerra, ele morre como um herói, defendendo esse país corrupto que você tem visto, defendendo os santos de Brasília, né? Aqueles homens honestos, está lá defendendo com armas, sangrando para defender nossa nação. Nós defendemos os nossos direitos. Saímos para a rua por aí com faixa, cartaz, gritando, protestando, e vira notícia, e chama a polícia para proteger, e olha, para o país, para a pista, para defender um direito. Defendemos nossos bens, como um terreno. Aí alguém fala: viu, ó, sua casa está ficando bonita, hein? Falou: casa? Que casa? A casa que você está construindo lá no teu terreno, mas eu não estou construindo casa nenhuma. Falou: se o senhor não está construindo, alguém está, acho que é melhor você dar uma olhada lá. O que você vai fazer? Você vai correr lá, vai falar: o que é isso? Ah, não, eu achei bonito o lugar, vou pegar para mim. Você vai defender aquilo com unhas e dentes. Você vai: sai daí, eu vou mandar derrubar, eu vou procurar a justiça, eu vou chamar a polícia, isso é meu. Você vai defender com unhas e dentes. Aí a pergunta eu falo para você: quem vai defender o evangelho? Defender o evangelho não é para qualquer um. E defender o evangelho é porque o evangelho está sendo atacado. Paulo já defendia o evangelho. Sabe por quê? O evangelho não ataca ninguém. O evangelho não ataca o homossexual, não ataca traficante, não ataca nem mesmo um político corrupto, nem incrédulo, nem bruxo, nem feiticeiro, porque ninguém deve seguir a Deus por força. Não é por força. Quer seguir tua vida nessa prática? Siga. Quer continuar se prostituindo? Continue. Quer continuar se drogando? Se drogue. Quer continuar no homossexualismo? Fique aí, porque não é pela força. Então o evangelho não ataca ninguém. Ninguém precisa se defender do evangelho, mas o evangelho é atacado. Eu acho impressionante como as pessoas não acreditam no céu, não acreditam no inferno e tem raiva de você. Se você falar que se ele não confessar Jesus e se arrepender, que ele vai perder a salvação, ele fica bravo, porque vai para o inferno ao qual não acredita. E ele fica nervoso, porque não vai para o céu ao qual não crê. Então o evangelho não ataca ninguém,
mas o Evangelho é atacado. E quem é que vai defendê-lo? É você que vai defender. É você que vai defender o Evangelho de Deus. Porque se você não defender, quem é que vai defender a igreja? Eu tenho uma Bíblia. Eu posso falar do amor de Deus. Eu fui alcançado porque pessoas morreram, passaram grande parte de suas vidas dentro de cavernas, traduzindo a Bíblia, para que nós pudéssemos entender. Quantas Bíblias foram queimadas, jogadas no fogo, enterradas, com famílias e tudo. E hoje você pode olhar aí na tua mão, você tem o Evangelho. Sabe por quê? Porque pessoas defenderam ele com unhas e dentes, mais do que suas propriedades, mais do que sua própria vida. Morreram, viraram comida de leões, foram queimados por amor ao Evangelho. Defender o Evangelho é algo muito sério. Porque João 4,23 diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que se encontra verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador aí? Tem ou não tem, igreja? Diz que o Pai procura. É aquele que adora todo instante, mesmo debaixo de tribulação, de luta, ele está adorando. O Pai procura, é difícil de achar. Agora, defensores do Evangelho, diz que o Pai levanta. É incumbido, é colocado por Deus. Por quê? Porque não se encontra pessoas para defender o Evangelho. O próprio Deus diz que em Ezequiel 22:30 que procurou alguém que se colocasse na brecha e não achou ninguém. Porque defender o Evangelho não é para qualquer um. Primeiro, para defender o Evangelho, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele esmurrava o corpo dele, reduzia o corpo dele à servidão, para que pregando aos outros ele não fosse desaprovado. Ele vivia o Evangelho. Então ele podia defender o Evangelho. Verdadeiros adoradores adoram, por isso são chamados de verdadeiros adoradores. Agora, existem várias posições. Existe a posição daquele que não concorda, mas não se manifesta. Aquele que não faz nada, que não defende nada, que gosta das coisas prontas. Eu quero uma Bíblia na minha mão para mim ler. Eu quero uma igreja para me congregar, tá? De preferência já tudo pronto. Agora, existem pessoas que defendem o Evangelho, são pessoas que têm atitudes, são pessoas que lutam pelo Evangelho, e há pessoas que atacam, e há muitos que atacam. O inimigo da palavra são muitos. Quem é você? Quem é você dentro desse plano? Porque a palavra do Senhor é muito clara. Ao anjo da igreja de Laodiceia disse: o morno eu vou vomitar. Aquele que está em cima do muro. Deus está nos chamando aqui agora para ter atitudes de defensores do Evangelho. Pode se levantar, pode se colocar de pé, para defender o Evangelho de Deus. Deus sempre vai preservar 7.000 joelhos que não se dobrarão a Baal. Veio 32.000 para Gideão. O Senhor falou: manda os covardes e os medrosos embora. Voltaram 22.000 covardes e medrosos. Ficou 10.000. De 10.000, 9.700 foram embora. Ficou 300. Com 300, Deus deu a vitória para Gideão. Você está entendendo? São poucos que vão defender. Por favor, receba essa mensagem com amor. Entenda que eles estão querendo o amanhã sem Bíblia. Eles estão querendo jovens sem Bíblia. Eles estão querendo um futuro, uma nova geração. Que na próxima geração os jovens não tenham leitura de Bíblia, que a igreja não tenha mais leitura de Bíblia, que a tua casa não tenha Bíblia, que não haja mais as Escrituras. Eles estão querendo isso. Você vai deixar? Ou você vai fazer como os protestantes, como os reformadores, ou aqueles que foram queimados, que viraram comida de leões, que fizeram com que a palavra de Deus atravessasse gerações e gerações, séculos e séculos. A Bíblia chegou em nossas mãos, porque ali havia soldados e não meninos mimados. Quem é você dentro do plano de Deus? Você pode ser um canal para levar o Evangelho para a próxima geração, porque eles estão querendo que a próxima geração seja uma igreja morta, sem Bíblia.